senhor já viu alguma situação igual a que estamos vivendo no nosso país? Nunca. O que eu vi, o que eu vejo hoje, eu digo que é fruto da nossa Constituição. O que nós temos em realidade, né? Nós temos uma Constituição que nos traz algumas contradições. E também nos assegura algumas instituições. Uma dessas instituições é o Poder Judiciário forte e independente. Se não fosse o Poder Judiciário forte e independente, nós estaríamos vendo uma situação de exceção, como as que aconteceram em 1930 e em 1964. Essas situações de exceção, não estamos chegando a esse ponto, porque nós estamos tendo hoje uma das instituições mais importantes, que é o Poder Judiciário, que juntamente com o Legislativo e o Executivo formam as três forças que são os pilares do Estado democrático de direito. Esse Poder Judiciário, ele também precisa de um pilar, que são as funções essenciais da Justiça, que são a advocacia e o Ministério Público, juntamente com a Defensoria Pública, com a Advocacia Pública. Então, esses três também formam aí um pilar. O juiz, o promotor e o advogado, eles também estão presentes, atuantes. E dentro desse aspecto nós temos os órgãos de investigação, que são a Polícia Federal e no campo financeiro tributário, a Receita Federal. Cada um atuando ali, cumprindo o seu papel, nós chegamos ao ponto que chegamos. Então, o momento é muito delicado e por isso, já vou até adiantar outra pergunta que o senhor ia fazer. Claro. Por que a magistratura brasileira se levantou dos seus gabinetes, saiu das suas salas de audiência e foi para frente dos fóruns? Por que foi fazer isso em manifestação de ato de apoio à atuação do juiz Sérgio Moro? Porque este rapaz, como disse ontem na nossa manifestação, feita na Justiça Federal, o desembargador Marcos Alaô, ele deu o pescoço pela sociedade brasileira. Ele entregou o pescoço, proferiu uma decisão dificílima de se ter coragem de adotar, isto é, abrindo além do que ele já vem conduzindo, não é um processo, são centenas de processos que compõem a Operação Lava Jato. E ele vem conduzindo esses processos com brilhantismo, acerto, comedimento, discrição e seriedade. Mas, em todas as situações em que ele verificou que não tinha questões sigilosas que tratassem da intimidade das pessoas, mas que as pessoas ali, naqueles diálogos interceptados, estavam tratando de assuntos que interessavam ao povo brasileiro, ele quebrou o sigilo das investigações, permitindo que a imprensa tivesse acesso para que a sociedade pudesse fazer o seu julgamento. Ora, como disse o ministro Celso de Mello na sua abertura da sessão judiciária do Supremo Tribunal Federal de ontem, disse o ministro Celso de Mello que ninguém, absolutamente ninguém, é tratado de forma diferente no sistema do princípio de isonomia, baseado no princípio democrático basilar em que está assentada a República Democrática Brasileira. Doutor James, há uma parte da sociedade que apoia, vamos dizer que apoia ou simpatiza ou está questionando algumas decisões do juiz Moro. Por exemplo, alegam essas pessoas que ele burlou, passou por cima da lei de proteção ao indivíduo, aquela lei que a pessoa tem direito a toda a privacidade, ao liberar as gravações, principalmente da presidente, que envolvem a presidente da República. O senhor acha que ele agiu correto? Caso o senhor fosse juiz de um caso desse, o senhor decidiria da mesma forma ou o senhor mudaria o procedimento? Bom, vamos começar por parte. O que trata a presidente da República com o ex-presidente da República? O que trata nos telefonemas?
assuntos oficiais. É o que se espera. Não são assuntos pessoais. Que se trate de assuntos oficiais. Aliás, principalmente se tratando de um ex-presidente da República que está aquecendo com o convite para exercer um Ministério da República. Até porque eu, que não sou presidente da República absolutamente, não tive tempo, desde a hora que cheguei na Justiça Federal hoje, numa sexta-feira, de tratar dos meus assuntos pessoais. Acabo de deixar de conseguir fazer uma TED porque tinha compromisso aqui, tinha compromisso ali, não fiz um pagamento que vencia hoje. Isto é, porque eu não tenho tempo quase para os meus assuntos pessoais. Então você imagina que a presidente da República tem tempo para os assuntos pessoais? Não eram assuntos pessoais, eram assuntos oficiais, ainda que tratados, pelo que se pôde perceber, do diálogo, como se estivesse lidando com o patrimônio privado. O que se espera a compreensão de quem exerceu ou pretende exercer um cargo de presidente da República ou de ministro é que a sociedade está vigilante, é que a sociedade interessa cada passo seu. Você assume uma condição de um agente público e jamais o interesse público ele pode ser confundido com interesse individual, especialmente numa situação que se mostrou. É por isso que alguns juízes federais, ao receber uma ação em que se pedia a anulação do cargo de ministro, entenderam de anular a posse no cargo de ministro, ou suspender os efeitos da posse, porque, diante de todos os elementos constantes dos autos, há fortes indícios de que esta posse no cargo de ministro só aconteceu em razão das investigações e o avanço das investigações para deslocar o juiz natural. Se é verdade que isso aconteceu, a designação e a posse, a nomeação e a posse, elas tiveram a finalidade única ou principalmente a finalidade de desviar o juiz natural. E isso é um princípio basilar da Constituição também. Então, agora, com relação ao fato de ter sido ouvida a presidente da República, existe uma pessoa que não exercia no momento qualquer cargo que ensejasse a competência de outro foro. Então era competente o juiz Sérgio Moro. O fato da presidente da República ter ligado para o investigado e ter sido ouvida, isso por si só não desloca a competência. Agora, se ele devia ou não liberar essas conversas para o público, ninguém, absolutamente ninguém, tem que ser tratado diferentemente porque exerce determinado cargo. Ao contrário, o agente público tem que estar ciente que aquilo que ele fala em mensagens, aquilo que ele fala em telefone, tudo pode estar sujeito ao crivo da sociedade brasileira. E foi isso que fez o juiz Sérgio Moro. Permitiu que a sociedade brasileira fizesse um crivo. É fundamental que se compreenda que como ele agiu no estrito cumprimento da sua função jurisdicional, qualquer insatisfação tem que ser delineada nos autos do processo. Observe a diferença entre as manifestações ordeiras dos juízes que se manifestaram nos atos de ontem e de hoje em defesa do juiz Sérgio Moro e de manifestações contra a atividade jurisdicional. Essas nossas manifestações foram em defesa da independência e da altivez do Poder Judiciário. Para quê, Sérgio? Para o bem de toda a sociedade brasileira. Ora, é para o bem de toda a sociedade brasileira que nós precisamos ter juízes isentos, independentes, corajosos e sem medo, capazes de tomar decisões como essa. Porque no dia que for o seu direito, telespectador, que estiver em jogo, você vai querer um juiz bom, você vai querer um juiz corajoso, você vai querer um que não tema os poderosos da República, ainda que, como disse o ministro Celso de Mello, esteja nas culminâncias do poder central do país. Doutor James, nessa crise toda, o judiciário tem sido muito aplaudido, tem
levado muitos cumprimentos da sociedade, mas aqueles que são mais afeitos a outros raciocínios acham que muitos juízes, inclusive o doutor Moro, gostam de ações midiáticas. O judiciário se preocupa com essa visão da mídia em mostrar o seu trabalho? O judiciário tem que se preocupar com a visão da mídia. O judiciário tem que se preocupar em mostrar o trabalho. O judiciário tem que ter bons assessores de imprensa. O judiciário tem que ter assessores de imprensa capazes de mostrar o trabalho do judiciário. Porque a imprensa é um dos pilares da democracia. E sem a imprensa, pensem vocês, se não fosse a imprensa divulgar rapidamente as coisas que têm sido feitas na Operação Lava Jato, haveria todo o apoio da sociedade brasileira, que tem sido o pilar do funcionamento e do andamento, da continuidade do funcionamento da Operação Lava Jato? Vocês já pararam para pensar que as pessoas que foram condenadas já na Operação Lava Jato são as pessoas mais poderosas desse país, do ponto de vista daquelas pessoas que exercem a atividade econômica, financeira desse país? São donos de empreiteiras, são pessoas vinculadas são diretores, dirigentes de uma das maiores empresas do mundo, que perdeu 90 e tantos % do seu valor, infelizmente, não em razão da Operação Lava Jato, mas em razão da dilapidação que aconteceu no bojo dessa maquinação, desse esquema de corrupção que foi instituído na Petrobras. Bem, então me perguntam, existe o interesse dos juízes de aparecer, de estar na mídia? Não. Não. A sociedade brasileira começa a conhecer hoje o juiz Sérgio Moro. Eu conheço desde 1999, quando tomei posse, no mesmo cargo que ele exerce em Curitiba, juiz federal. E ele já era juiz federal desde 1996. O Sérgio Moro processou e julgou a Operação Banestado, que foi uma das primeiras que lidou com a lavagem de dinheiro e com a transferência de recursos para o exterior, a evasão de divisas, que é um dos piores problemas do Brasil. As senhoras e os senhores de casa sabiam que o Brasil é o primeiro país do mundo em evasão de divisas e que nós damos uma volta e meia no segundo colocado em evasão de divisas? Por isso, tudo isso tem que ser combatido através de trabalho sério e honesto. E só com o apoio da imprensa é que isso será possível. Então, quem não conhece o juiz Sérgio Moro precisa saber que ele julgou o Banestado ainda na década de 90 e 2000, e depois a Bacon Hill, Farol da Colina, também foi da competência dele, e diversas outras operações feitas pela Polícia Federal, sem que a sociedade brasileira soubesse quem ele é, a não ser aqueles de fato que lidaram com a questão. E os advogados contratados para defender as pessoas que foram condenadas são considerados os melhores advogados criminalistas do país. Eu não preciso citar nomes, mas eles estiveram no Mensalão, eles estiveram no Banestado, eles estiveram em todas as grandes operações em que esses advogados foram contratados pelos réus. São contratados a peso de ouro. E são ótimos profissionais, não se nega a qualidade do trabalho deles, experientes e que sabem enfrentar cada situação. São poderosos, sabem usar a imprensa e têm acesso a ela também. Por isso que muitos vão para a imprensa dizer que o juiz Sérgio Moro cometeu ilegalidades, arbitrariedades e erros. O Sérgio Moro ontem foi divulgado no Jornal Nacional da Rede Globo que ele cometeu um erro ao expedir um cancelamento da interceptação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Essa interceptação continuou por uma hora e meia aproximadamente depois da determinação de parar, e ele juntou aos autos, permitiu que o delegado juntou aos autos essa interceptação, além de ter sido ordenado parar, e ele teria juntado aos autos. Ele deu explicação. Que explicação? Ele disse: aconteceu, confesso que verifiquei isso só agora, quando os advogados apontam. De fato, errei. Todavia, não vejo maior problema, porque para quem já juntou 100 e tantas horas de interceptação, mais uma hora e pouco, isso não é grave problema. Não vejo grande coisa. O ato é público e eu ratifico, pronto. Ratificou que aquelas interceptações que foram feitas depois, ele entende como não, porque
foi dentro, a interceptação ela pode ser por 15 dias, sempre é prorrogada por mais 15. Depois que foi interrompida, mas continuou um pouco depois, e ele não viu nada de íntimo que pudesse não estar nos autos. E que, como o Supremo Tribunal Federal vai de qualquer jeito ver o recurso das partes, o Supremo vai deliberar, se tira, se mantém. Pronto. O que o senhor achou da declaração do ex-presidente Lula que o Judiciário e o Supremo Tribunal estão acovardados? Qual foi a sua visão sobre isso? Bom, eu não posso de forma alguma concordar com a pessoa do ministro, com uma corte que já teve a coragem de defenestrar ministros e senadores, né? É raro acontecer de uma Suprema Corte decretar a prisão de ministros e senadores. E a Corte Suprema, ela não se acovarda. Ela cumpre seu papel, está preparada. Nós sentimos muita segurança ontem, todos os juízes federais brasileiros, na fala do ministro Celso de Mello, quando ele respondeu altivamente, dizendo que a Corte Suprema do Brasil não está acovardada e nunca estará. Ao contrário, quem manifesta, quem exerce uma manifestação dessa, o faz exatamente porque está temeroso das consequências de atos que possa ter praticado. Foi isso que disse o ministro Celso de Mello. Eu entendo que ele tem razão, não é? Mas, voltando à questão da mídia, o Sérgio fez a sua pós-graduação, uma das pós-graduações, porque ele é mestre, doutor e tem pós-graduação em Harvard, onde ele estudou a Manipuliti, isto é, a mãos limpas, Operazione Manipuliti, que é a Operação Mãos Limpas, realizada na Itália. E ele já falou em várias palestras que as condições do Estado brasileiro são muito semelhantes às condições de pressão que o Estado italiano sofria pela máfia. E que as condições da imprensa brasileira são muito semelhantes também. Então nós temos aqui toda uma condição muito parecida e que sem o apoio da imprensa, que leva às massas, que conduz o apoio que muitas vezes o juiz precisa da sociedade, isso jamais poderia estar acontecendo. Então ele sabe muito corretamente usar a imprensa, ele deu uma decisão, no meu entender, que nós só podemos defender a independência e a coragem desse magistrado. Por isso é que nós estamos todos ao lado dele e nós continuamos entendendo que ele deve continuar agindo exatamente como vem agindo, com seriedade, com discrição e usando, sim, a técnica de divulgar à sociedade as situações conforme decisão jurisdicional que ele fundamenta nos autos, porque ao mesmo tempo que nós temos o princípio da intimidade na Constituição, nós temos o princípio da publicidade. Então, quando a coisa pública está em risco, cumpre ao magistrado quebrar o sigilo e abrir a publicidade. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso e já disse que está correto. Então é por esse motivo que nós não vemos problema nessa situação e qualquer tipo de insatisfação tem que ser vertida no recurso cabível, não é através de manifestação popular. Bom, doutor, há uma parte de advogados que, alguns inclusive contra o atual governo, que dizem que se sentem tolhidos no seu direito, que acham que o fato da justiça determinar que sejam divulgados fatos pessoais que essas ligações estão os advogados também são afetados, eles acham que como foi divulgado da presidente pode ser divulgado de qualquer cidadão e isso seria o fim da privacidade. Então o senhor acha que há algum risco contra o fim da privacidade para os cidadãos comuns no Brasil? De jeito nenhum. Se a pessoa não praticou o crime, não tem por que se preocupar. Nós compreendemos perfeitamente a contrariedade de alguns advogados e da OAB. Houve um advogado que, por estar participando daquela situação toda, acabou sendo ouvido, não é? E a OAB entende que o advogado estava exercendo a função de advocacia, o juiz entendeu que ele não estava porque não tinha procuração nos autos, não tinha uma situação. Isso é uma questão muito delicada, que precisa ser tratado como o caso requer. Eu tenho absoluta certeza que o doutor Moro vai tratar
com a delicadeza que a situação requer, também está sujeito aos tribunais e poderá qualquer diálogo do advogado ser retirado dos autos, né? Eu também tenho dúvidas nesse aspecto, eu respeito, porque eu entendo que muitas vezes o advogado está falando ao telefone, está aconselhando o seu cliente sem que tenha ainda uma procuração ou com uma procuração para outro advogado nos autos, e esse advogado está apenas fazendo consultoria. Pode acontecer uma situação que é tal. É preciso tratar com todo respeito, porque eu respeito muito a advocacia e respeito muito a OAB. Eu entendo que a OAB é um dos pilares da democracia brasileira. A OAB está o Instituto da OAB e dos advogados sempre esteve na linha de frente, vai continuar estando e tem mesmo que fazer essa defesa. E eu acho que tudo isso, o fruto desses debates institucionais que são travados na sociedade, eu acho que eles só vão contribuir para a nossa sociedade. Sérgio, você é gaúcho, né? Gaúcho, né? Isso. Sérgio Pires Gaúcho. Meu assessor lá no Amazonas, que eu deixei, hoje é diretor de uma vara lá, Sérgio Pires Gaúcho. Eita! Aqui. Então, mais um Sérgio Pires Gaúcho aqui. Beleza. Eu gosto muito dos gaúchos pela coragem e pelo brio do povo daquela terra bela, formosa demais. Doutor Dias, nós estamos indo para o fim. Eu só queria registrar que a OAB de Rondônia, nessa semana, numa reunião, decidiu, por ampla maioria, apoiar o impeachment da presidente Dilma. A OAB Nacional, nessa sexta-feira, também seguiu o mesmo caminho. Então, os advogados, através das suas maiores instituições, estão querendo também mudanças no país. Eu tenho mais um minuto e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa população em relação ao trabalho do judiciário, o que o senhor quiser dizer. Muito obrigado. Eu tenho sim uma palavra para deixar. A primeira de tudo é o seguinte: os juízes não querem tomar o lugar do Poder Executivo. A magistratura não quer tomar o lugar do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do Brasil, sempre se pautou por evitar interferências nos outros poderes. E se isso mudou um pouco de uns tempos para cá, tem havido um protagonismo judicial, é porque os espaços políticos, eles são sempre ocupados quando eles não são exercidos adequadamente. Essa situação toda que está acontecendo no Brasil, em razão da Operação Lava Jato, trazendo o judiciário para o centro das atenções, especialmente o juiz Sérgio Moro, é uma situação que não nos agrada em absolutamente. Nós gostaríamos mesmo era que os poderes fossem capazes de cumprir a sua missão. Veja bem, não é porque está garantido que cada um aí, líder político, cacique, pode criar o seu partido e negociar tempo na TV, que você vai fazer isso, senhor político. Porque o senhor não pensa e vê que isso faz mal à nossa nação. Veja bem, a sociedade brasileira precisa entender que nós precisamos de códigos de conduta. Nós precisamos de código de conduta. Precisamos mudar a conduta no nosso país. E muitas vezes a conduta de políticos. Não é porque está sendo possível ainda praticar atos que são imorais que os nossos agentes devem continuar praticando. O judiciário hoje tem sido o único dos poderes que está tendo capacidade de tomar as medidas necessárias, porque os outros poderes já perderam, infelizmente, a credibilidade. Nós temos que buscar de novo a credibilidade. E o judiciário não pretende exercer o protagonismo.